Quando eu comecei a pesquisar sobre o Viana de Carvalho, um dos nossos benfeitores dessa casa, eu comecei a identificar características da casa com a personalidade de Viana de Carvalho. E eu comecei a perceber que nós temos o seu DNA. Temos características muito latentes, no qual o Viana trouxe para todos nós. E entre elas, que serão discutidas hoje, na verdade, explanadas, duas especificamente são muito fortes aqui nessa casa. E no final da palestra, vamos poder discutir sobre isso. Então vamos conhecer um pouco mais de um dos nossos benfeitores. Manuel Viana de Carvalho, nascido em Icó, Ceará, 10 de dezembro de 1874. Filho do professor Thomas Antônio de Carvalho e de dona Josefa Viana de Carvalho. Destacou-se como um orador na divulgação da doutrina espírita, numa época quando a doutrina ensaiava os seus primeiros passos e encontrava pela frente a mais obstinada oposição. Ele, inclusive, é chamado de bandeirante do espiritismo, justamente por essa abertura de novos caminhos. O Viana, no decorrer de toda a sua vida, ele foi ativo em todos os momentos. A partir dos seus 17 anos, onde ele teve o primeiro contato com a doutrina, ele a absorveu, estudou e multiplicou. Sendo respeitado já em várias caracteres da nossa sociedade, principalmente a acadêmica e na militar, auxiliou bastante para que Viana tivesse, além da sua imposição pelo conhecimento, mais o respeito ao todo ao seu redor. Considerado um dos vultos do espiritismo, foi engenheiro militar, bacharel em matemática e ciências físicas, tendo alcançado no Exército Brasileiro o posto de major. Exerceu o cargo de chefe de Estado-Maior da 7ª Região Militar, dotado de grande cultura científica e literária. Era profundo conhecedor da doutrina espírita, o que fez com que se destacasse como um dos mais ativos propagandistas do espiritismo, principalmente com foco na região Nordeste. Em 1891, com apenas 17 anos, Viana contribuiu para a história das letras do Ceará através da prosa e da poesia. Na Escola Militar do Ceará, no qual, juntamente com outros acadêmicos, era responsável pela redação da revista Evolução, iniciando nesse mesmo ano contato com a doutrina espírita. Deslumbrou-se e estabeleceu na própria escola um núcleo de estudos espíritas, sendo o seu mais entusiasmado propagandista. 4 anos depois, agigantou-se na divulgação do espiritismo, após ter se matriculado no curso superior da antiga Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro de 1895, sendo um ano depois transferido para Porto Alegre. E ali, impulsiona o movimento espírita gaúcho, trabalhando com as lideranças da cidade. Nessa capital, o espiritismo já era difundido por alguns pioneiros, dentre eles Joaquim Xavier Carneiro, dirigente do grupo espírita Allan Kardec. Viana de Carvalho, de posse de uma lista com os nomes e endereços de simpatizantes do espiritismo naquela época, em uma casa abandonada, sem mesas nem cadeiras, ele conseguiu não só fazer a sua reunião, mas a partir dali ele conseguiu estimular multiplicadores do espiritismo.
Era muito característico dele a sua eloquência. E as pessoas realmente se envolviam naquele magnetismo. O magnetismo de quem descobre o espiritismo, estuda e começa a entender a sua profundidade. E o interessante do espírita, quando ele entra nesse estágio, ele busca muito salvar pessoas. E não é essa a finalidade. Quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente aprende que a gente tem que salvar inicialmente nós mesmos, não por egoísmo. É simplesmente pelo fato de como o doente vai tentar curar outro. E assim, o Viana deu continuidade à sua trajetória. Em 1898, dá início à sua produção literária, Facetas, Contos e Fantasias. Logo em seguida, publicada Coloridos e Modulações, muito bem aceitos naquela época. Nós não estamos tratando aqui de uma obra espírita. Ele tinha muito conhecimento da língua portuguesa e estudioso de vários aspectos, e isso favoreceu o seu respeito em meio à sociedade. Retorna para o Rio de Janeiro e retoma as prelações no Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil, em tempos nos quais o espiritismo apenas engatinhava. O poder da oratória de Viana facilmente reunia em torno de 500 pessoas que ficavam de pé para assistir às suas palestras, nos pequenos auditórios para ouvir as belezas do seu verbo inflamado. Um pouco depois, em 1905, muda-se para Cuiabá, onde funda o Centro Espírita Cuiabano, tornando uma referência no espiritismo. Um pouco mais à frente, nós encontramos Viana. Em 1907, ele retorna ao Rio de Janeiro, onde era a sua base principal como militar. Entra no curso de engenharia na escola de Relengo e torna-se orador oficial da Federação Espírita Brasileira, representando a federação em diversos estados, justamente por esse embasamento e esse aprofundamento que ele possuía. Faz viagens a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e passa a colaborar com a revista Reformador. Após concluir o curso, rumou para Fortaleza, em abril de 1910. Ali, iniciou uma série de conferências espíritas nas dependências de uma loja maçônica e no dia 10 de junho fundou o Centro Espírita Cearense, mais uma vez tornando uma casa espírita, fundada por ele, como uma das referências do movimento. Não satisfeito com as atividades desenvolvidas, criou ainda os jornais Combate, destinado a contestar os argumentos do clérigo católico que nessa época desencadeava uma campanha difamatória contra o espiritismo. E foi a partir daí que Viana comprou uma briga muito grande com a Igreja Católica. Em seguida, a produção do Lábaro, destinado a difundir o espiritismo. Além disso, através das páginas dos jornais O Unitário, A República e o Jornal do Ceará, manteve vivas polêmicas refutando argumentos infundados sobre o espiritismo. Mesmo os não simpatizantes do espiritismo o respeitavam. E Viana, pelo que eu percebi, ele aproveitava todas as oportunidades de combater toda difamação contra o espiritismo, em paralelo com esclarecimento. Um pouco mais à frente, nós vamos encontrá-lo em suas atividades em Fortaleza, em 1911, quando, por imposição do serviço militar, foi transferido para Curitiba, no Paraná,
onde sustentou o mesmo nível de atividades, publicando artigos diários no periódico Diário da Manhã. E Viana continua. Volta novamente ao Rio de Janeiro em 1912 e deu início a um persistente trabalho de unificação dos grupos espíritas. E nós vemos uma outra pessoa, algumas décadas antes, fazer justamente esse mesmo trabalho. E nós o conhecemos muito bem, Bezerra de Menezes. Do qual resultou a fundação posterior da União Espírita Suburbana, sob a presidência de Manuel Fernandes Figueira. Em princípios de 1913, foi servir em Maceió, onde proferiu numerosas conferências e verdadeiras jornadas no sentido de reorganizar os grupos espíritas dispersos ou com falta de orientação. Pouco depois, era transferido para Recife, onde deu prosseguimento à sua tarefa de divulgação, publicando numerosos trabalhos, fazendo conferência e mantendo polêmicas que abalaram os meios religiosos da cidade. E é notório que Viana, inevitavelmente, ele se tornou um dos inimigos da Igreja Católica daquela época. Justamente por ser ativo, defensor do Espiritismo, propagando o conhecimento e sempre esclarecendo todos os tipos de difamações, Viana, a partir daí, começou a incomodar cada vez mais. E passando um pouco mais, regressando ao Rio de Janeiro, Viana de Carvalho retornou à pregação da doutrina espírita nos subúrbios e ainda defendeu a criação dos primeiros núcleos espíritas para evangelização infantil e juvenil, auxiliando através do estudo a conduta moral necessária para o indivíduo, sempre se preocupando do aprendizado de dentro para fora, e só depois disso influenciando a sociedade ao nosso redor. De 1914 a 16, ele manteve esse trabalho, até ser transferido para Santa Maria da Boca do Monte, no estado do Rio Grande do Sul. Ali também teve a oportunidade de reorganizar e fundar vários grupos espíritas e de realizar conferências que foram publicadas no Diário do Interior e, posteriormente, em outros órgãos da imprensa gaúcha. Em 1917, ele volta ao Rio de Janeiro. Ali desenvolveu intensa campanha contra as fraudes e trapaças dos pseudos espíritas. No ano seguinte, voltou para Santa Maria da Boca do Monte, em comissão do governo federal, junto à 9ª Brigada de Infantaria, desenvolvendo durante 15 meses intensa difusão do espiritismo. E Viana não para. Em 1919, já com 45 anos de idade, novamente ele retorna a Maceió e foi surpreendido com as atividades dos detratores do espiritismo, os quais tentaram proibir-lhe as palestras e até mesmo expulsá-lo. Sem esmorecimentos, travou intenso debate pela imprensa e pela tribuna, sustentando acirradas polêmicas, tendo nessa altura os seus opositores pleiteado no Rio de Janeiro a sua transferência, tendo ele sido removido para o estado do Paraná em meados deste mesmo ano. Em Curitiba, realizou conferências no Teatro Alemão e na sede da Federação Espírita do Paraná e em outras instituições. Não adiantava. Onde Viana fosse transferido, ele sempre era
um propagador da doutrina espírita. Não se deixava abater, procurava sempre instruir e ativo o tempo inteiro. Por meio do Diário da Tarde, publicou uma série de artigos doutrinários que tiveram muita penetração. Da capital paranaense, veio para São Paulo, onde proferiu várias palestras, muitas delas com o comparecimento de mais de 1.000 pessoas. Em 1920, voltou novamente ao Rio de Janeiro, de onde partia para proferir conferências em cidades vizinhas. E a trajetória de Viana continua. Em 1923, seguiu para o Recife, reorganizando os centros espíritas ali existentes, mantendo novas polêmicas com os detratores do espiritismo. Posteriormente, rumou para o Ceará, para sua terra, e daí para Sergipe, onde fora designado para o comando do 28º Batalhão de Combate. Em 1924, nesse estado, as suas atividades também foram amplas. E o Viana, ele tinha uma característica interessante. Ele conseguia manter o seu foco no que era mais importante para ele, a difusão do espiritismo, mas sem permitir que atrapalhasse em suas outras obrigações, como a sua carreira militar. O Viana, ele conseguiu atingir um ponto muito interessante que nós espíritas praticantes buscamos ter: o ponto de equilíbrio entre as rotinas profissionais, familiares, sociais, em paralelo com o trabalho na casa espírita. E eu me lembro de uma vez quando Eva nos lembrou, em uma das suas palestras, a diferença de missionário para tarefeiro. E isso ficou muito bem gravado. Existia o equívoco de achar que era missionário. Aí na real eu entendi, não, eu sou tarefeiro. Mas nós vemos Viana como missionário. Porque ele conseguia realmente multiplicar. A proposta do Cristo sempre foi chegar ao coração do homem e fazer com que ele entendesse a importância da sua elevação moral. E isso nós já falamos diversas vezes aqui, todos os palestrantes, todas as pessoas que estão mergulhadas no Espiritismo. E através dessa elevação moral, consequentemente, vamos atingir a espiritual. Mas vamos dar continuidade. Um pouco tempo depois, 1926, Viana adoece gravemente, ficando decidido o seu recolhimento ao Hospital de São Sebastião, em Salvador. Suas forças estavam muito comprometidas. E então, através de amigos do serviço militar, oficiais e soldados, ele foi conduzido ao navio Íris. Contudo, ele não conseguiu nem sair da costa de Salvador. Passando pelo bairro da Amaralina, ele veio a desencarnar, justamente no dia 13 de outubro. E são essas características que nós poderíamos até encerrar sobre Viana de Carvalho. Uma trajetória de um homem ativo o tempo inteiro, independente de dificuldades, de resistências, de desânimo. Ele sempre se autodisciplinava, se automotivava para continuar o que ele entendia ser de maior importância: o seu aprendizado e o compartilhamento dele. Só que Viana de Carvalho ele é muito pouco conhecido no nosso meio espírita, infelizmente. Inclusive de nós, como Eva acabou de falar, de trabalhadores do Centro Espírita Viana de Carvalho. Viana de Carvalho utiliza de Divaldo Franco para suas comunicações, para seus textos, para suas palestras. Para os estudantes do Espiritismo,
nós achamos muitos trechos de Viana no Qualidade na Prática Mediúnica. Todo médium, participante do grupo mediúnico, utiliza esse livro para os seus estudos. Nós vemos muitas passagens lá. Só que Viana tem um número considerável de livros que nos traz um pouco do aprendizado sobre o seu perfil e sobre seus ensinamentos. E entre eles nós podemos citar A Luz do Espiritismo, Enfoques Espíritas, Médiuns e Mediunidades, Reflexões Espíritas, Atualidade do Espiritismo e Espiritismo e Vida. Só que nós encontramos muito mais artigos do Viana de Carvalho do que propriamente livros psicografados por ele. E em uma das suas passagens, de seus artigos e suas citações através de Divaldo, ele lembra, através de Viana, que o Espiritismo bem vivido e bem exemplificado é uma das ferramentas fundamentais para a transformação de uma sociedade. E esse é o foco. Viana percebeu, em determinado momento, que a atualidade, mesmo com algumas resistências, ela já estava conhecendo um pouco mais do Espiritismo. E ele percebeu também a necessidade das gerações que estavam por vir. Por isso o foco na evangelização infantil e juvenil, que são as meninas dos olhos de toda a casa espírita. Na verdade, é praticamente uma obrigação nossa. E nós percebemos a questão do aprendizado que Viana nos traz em muitos dos seus artigos. Entre eles, nós temos o Campeonato da Insensatez, também um dos artigos compartilhado através do Divaldo Franco. Empresa Divina, também é outra citação fantástica dele, só que muito longa para eu trazê-la para a nossa palestra. E uma palestra do Divaldo que utiliza bastante das características do Viana é justamente a palestra do Holocausto pela Verdade. Acredito que alguns já tenham tido a oportunidade de conhecê-la. Mas para nós, que conhecemos tão pouco desse trabalhador ativo da espiritualidade, respeitado por muitos trabalhadores de alta envergadura, respeitado pelos trabalhadores espirituais dessa casa em particular, eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve mensagem. E eu agradeço a uma das equipes espirituais daqui do Viana por interceder nesse compartilhamento dessa pequena homenagem a Viana de Carvalho. O ouro que Viana procura é pepita incrustada no imo dos corações, é prata da caridade distribuída a milhões. Casa Santa tão querida, és a luz que não se apaga, da caridade celeste, és a bandeira hasteada, anunciando as benesses a quem perdido se achava. Viana, amigo de Deus, quanta luta foi travada, mas na certeza da prece trouxeste a esta morada uma estrela preciosa, brilhante e tão generosa, a luz do Cristo de Deus. E essa é uma mensagem de um dos trabalhadores da casa, Paulino. E como Eva lembrou, o vovô Paulino, que é alma e coração daqui do Viana, se um benfeitor dessa envergadura traz uma homenagem tão singela ao Viana de Carvalho, o que nós podemos oferecer? Nós, trabalhadores da casa, nós que estamos adentrando no Espiritismo, nós que estamos iniciando a nossa jornada de tarefeiros, é justamente o conhecimento.
o conhecimento sobre a essência que Jesus nos trouxe. Essa mesma essência que envolve todos esses benfeitores. Essa mesma essência que eleva os nossos pensamentos e os nossos corações. A mesma essência que forma os nossos tesouros imortais. E com o coração alegre e grato pela oportunidade, que rogo, dentro dessa oficina de luz, que todos nós tenhamos novas oportunidades de aprendizados e multiplicadores, assim como Viana, do que o Espiritismo nos traz. Muito obrigado.